Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes, vocês estão conosco no canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar conversando com todos vocês e mais uma rica oportunidade que nós temos de estar gravando mais um vídeo de excelente padrão para os cristãos que ainda buscam a sinceridade e honestidade dentro das Sagradas Escrituras. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de rever as notificações, acionar os sinos, comentar, compartilhar e divulgar os nossos vídeos e também nos ajudar em primeiro lugar em oração e nos ajudar financeiramente o trabalho do canal Bíblia em Foco, a família do pastor Levi Longaray, os projetos que nós temos, mas enfim, primeiro nós estamos falando do trabalho do canal, as pessoas que têm ajudado o nosso ministério, a nossa família, o trabalho do canal, que é um trabalho que está se estendendo para 7 para 8, está fechando 8 anos de existência nessa plataforma, com muita seriedade, com muita honestidade, poucas ou nenhuma praticamente análise dos nossos vídeos, por ser vídeos que são de cunho doutrinário, tratando da seriedade sempre no centro da palavra. Então a gente tem uma alegria muito grande de poder estar trabalhando aí e sendo respeitado e respeitando os demais. Nunca nós fomos alvo de alguma confusão maligna ou coisa assim, porque Deus tem guardado o canal A Bíblia em Foco e nós temos nos dedicado a pregarmos a palavra de Deus como ela é. Queridos e amados irmãos, minha gratidão a Deus do fundo do meu coração, a vocês que me ajudam financeiramente, espiritualmente, orando por mim, minha família e meu ministério. Hoje eu estou ficando um pouco mais velho, hein? Hoje eu disse para minha esposa e senti agora que o peso da idade está chegando. Agradeço do fundo do meu coração as orações, as congratulações, o carinho, o apoio de todas as pessoas que me felicitaram já na minha página do Facebook, sem nós colocarmos nenhuma postagem, pessoas já estão manifestando seu carinho, seu apoio. Minha gratidão a Deus. Hoje eu estou completando 50 anos de idade. 50 anos de vida vivida aceleradamente dentro de trabalhos de igreja. Aprendemos em 30 o que muitos não aprendem em 50, 60, porque trabalhamos demais e corremos demais. E Deus, aprove a Deus, nos dá sabedoria e discernimento dentro daquilo que nós nos esforçamos e trabalhamos. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, pela minha família, minha esposa, meus filhos, que são também o sentido da minha vida, minha esposa, minha companheira, minha amiga, que tem sempre estado ao meu lado ao longo desses 24 anos de casamento e 26 anos que nós nos conhecemos, da existência do nosso enlace de relacionamento, de namoro e também marital. Eu agradeço a Deus do fundo do meu coração, porque por trás de um homem de grande valor sempre existe uma mulher valorosa e atrás de uma mulher de grande valor sempre existe um homem valoroso, porque ambos há uma reciprocidade em completar e se completar dentro daquilo que Deus sempre nos dá como qualidade de vida conjugal e de vida espiritual. Minha gratidão a Deus, a minha família, minha gratidão a Deus, a todos os inscritos do canal Bíblia em Foco, a vocês que apoiaram, vocês que me ajudam em orações, financeiramente, vocês que têm apoiado o trabalho nos momentos mais difíceis, quando a gente acreditou no começo, quando a gente não podia mais pregar o evangelho nas igrejas, a gente migrou para o canal foi uma porta de escape, o canal serviu de orientação para muitas ovelhas que não tinham pastores em meio à pandemia. Me lembro como se fosse hoje, muitas pessoas foram orientadas, o canal tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, tem servido de orientação, tem salvado vidas, famílias, casamentos, através da orientação sábia da palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração a todos vocês. Vocês que eu sei que tem um carinho muito grande, vocês que me escutam aí na região do Vale do Alto Taquari, Cidade de Triunfo, Montenegro, Taquari, Lajeado, Estrela, Venâncio Aires, vocês que têm carinho por nós, vocês que nos ouvem aí na cidade aqui no, acho que centro, se eu me falha a memória, Santa Maria, ali aquela região ali, vocês que nos ouvem aí. Sei que tem pessoas que anseiam pelo trabalho aí também, vocês que nos ouvem na região aqui de Camaquã, São Lourenço do Sul, Pelotas, vocês que nos ouvem na região de Caxias, ali na Serra Gaúcha, Vacaria,
subindo ali Lagoa Vermelha, São José do Ouro, nosso carinho, nosso abraço a todos vocês que têm nos ouvido, que têm nos apoiado. Vocês são amigos de longa data, vocês aqui da região também, porque não vamos deixar de fora de jeito nenhum. As pessoas aqui da região, aqui de São Dois Irmãos, Ivoti, Picada Café, Nova Petrópolis, aqui a região de Gramado, Canela, e aqui a região que sobe aqui também para Serra Cambará, São Francisco de Paula, Tainhas, Rota do Sol, ali na Rota do Sol. Que Deus abençoe a todos vocês nesse extenso e grande e amado Rio Grande do Sul e nos estados outros da Federação, Santa Catarina, Paraná, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, os estados da Federação que compõe o Nordeste. Que Deus em Cristo vos enriqueça, vos abençoe. Os irmãos da Grande BH, enfim, os irmãos aí do Tocantins, Sergipe. E, meu Deus do céu, me falta aqui conhecimento às vezes para falar assim ligeiramente de todos aqueles que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe. Eu tive surpresa, os irmãos lá em Sergipe, Aracaju, pedindo inspiradamente um socorro. Os irmãos da Grande BH, os irmãos também lá de Roraima, Rondônia, Porto Velho, ali a região de Porto Velho, Rondônia. Os irmãos, enfim, que estão espalhados aí pelo Amazonas, Manaus, por tudo aí. Que Deus em Cristo vos enriqueça, vos abençoe, perdoe as falhas e as fraquezas de conhecimento desse que vos fala. Que às vezes nos falta conhecimento de alcançarmos você. E vocês que nos ouvem nos países deste grande mundo gigante de Deus, aí nos 5 continentes, além dos mares e oceanos, vocês que nos ouvem na América do Sul, América do Norte, África, Oceania, vocês que nos ouvem, meu Deus do céu, aí na Europa, vocês que nos ouvem, enfim, não tem hoje nada nos impede de alcançarmos, de chegar onde vocês estão, porque estamos falando numa velocidade tremenda que é esse sistema chamado internet. Eu falo aqui e posto, vocês já estão me ouvindo aí onde quer que vocês estejam. Aonde quer que você esteja nesse mundo grande, lindo, gigante de Deus, que a paz de Cristo e o amor de Deus envolva o teu coração. E que você esteja ciente que nós estamos nos últimos dias, onde a confusão impera, onde a degradação da sociedade, a falta de pudor, de amor, de respeito, o amor se esfriou. Enfim, nós vivemos os últimos dias da igreja sobre a face da terra, os dias que antecedem o arrebatamento. Estamos aí aguardando os sinais que foi descrito pela palavra de Deus para que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Queridos e amados irmãos, não é tempo de nós nos corrompermos ou nos tornarmos libertinos, liberais e imorais e abandonarmos aquilo que um dia Deus revelou para nós. Hoje quero falar sobre essa moda, esse modismo, que hoje ser crente é um modismo. Hoje quero falar do modismo de ser cristão, do modismo de entrar numa livraria moderna, comprar uma Bíblia, porque hoje tem Bíblia da Priscila Alcântara, tem Bíblia com a capa do Thales Roberto, hoje tem Bíblia com a capa de todos os cantores famosos, de qualquer pregador internacional, tem Bíblia, a sua Bíblia. Hoje tem Bíblia das denominações, tem Bíblia de tudo que é jeito, para a pessoa ostentar, entrar numa livraria poderosa aí e sair com a Bíblia debaixo do braço, grifada, a Bíblia do jovem, Bíblia cheia de modernismo. Não anda contra a Bíblia que vendam Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus quando ela é a Bíblia original, os originais sagrados, ela é a palavra de Deus, que venda. Mas hoje em dia que eu quero dizer é o seguinte, virou modismo ser crente. Você entende? É entrar numa livraria, comprar uma Bíblia grifada, sair ostentando a Bíblia de capa, as irmãs com a Bíblia de capa rosa, ou a capa bordô, ou a capa azulzinha, claro, enfim, nada contra, não estou nada contra ter uma Bíblia. A Bíblia não tendo uma capa escandalosa, ela é a Bíblia. Mas enfim, o que eu quero falar é do modismo. As pessoas não têm a Bíblia simplesmente por amar o que está imbuído dentro da Bíblia. As pessoas têm a Bíblia para ostentar um quadro de fé. Hoje em dia está na moda a pessoa ostentar livros de escritores evangélicos, ostentar uma Bíblia debaixo do braço, ou na sua prateleira, ou na sua estante de trabalho. Enfim, até os programas imorais que falam palavrões, digamos que em 1 hora de edição falam 1 hora de palavrões, tem uma Bíblia aberta em meio aos palavrões. Então, hoje eu quero falar com vocês, eu não sei se vai me vir em mente tudo que eu gostaria de falar, sobre esse modismo de ser crente. Hoje em dia, ser crente está na moda, quem está entendendo? Vocês precisam me entender que hoje em dia as pessoas não estão vindo para o Evangelho por uma conversão, por uma regeneração,
por uma vida discipulada, não estão vindo para o Evangelho por causa de um arrependimento real e verdadeiro dos seus pecados, porque reconheceram que precisam mudar de vida, não estão vindo para o Evangelho para passar por um processo de conversão, regeneração, arrependimento e transformação de vida e pautar sua vida na palavra, mudar a sua forma de viver, não. Hoje as pessoas vêm para o Evangelho, se agregam ao Evangelho, têm prazer em dizer que são cristãos, porque ser cristão hoje está na moda. Tem até lugares que a pessoa, por ser cristão, ele é defendido por parlamentares, é defendido por pessoas, é defendido pelos órgãos públicos. Então, ser cristão hoje é algo que está na moda. Não pasme vocês e não se espante e não se apavore desse número de explosão, de número de pessoas que estão imbuídas e estão dentro dessas igrejas. Igrejas para todos os gostos, para todos os prazeres, para todas as ideologias, igrejas para você pintar e bordar. Eu não vou falar aqui porque não há necessidade, mas algumas coisas eu posso pincelar. É a igreja para pessoas que fumam maconha, é a igreja para lésbicas, homossexuais, nada contra, cada um faça o que bem quiser, não tenho medo de ser processado, nada. Mas eu estou falando da igreja. A igreja verdadeira, ela não se corrompe, ela não se adapta, não se amolda, não se entra na forma desse mundo para ter uma Bíblia transformada e mudada, uma Bíblia onde muda os textos sagrados, os trechos. Não, ela não muda, a palavra de Deus não se amolda, e a igreja verdadeira não entra na forma desse mundo, vocês estão entendendo? Para que possa ter esse tipo de pessoas sem se libertar dos seus erros, que eu não tenho nada contra o bandido, o drogado, o homossexual, a lésbica, o trans, não tem nada contra nada de ninguém, da pessoa de ninguém, porque lá dentro há um coração que bate, lá dentro há uma vida e lá dentro há um ser humano. Mas as atitudes, aquilo que as pessoas fazem, precisa ser confrontado pela palavra, porque a palavra de Deus hoje ela está sendo deixada de lado. Para tudo se há uma narrativa, um argumento. Jesus não liberta a pessoa porque não há um mal, não precisa ser liberto. Quer dizer, ser homossexual, ser lésbica, ela é real e autêntico dentro da Bíblia. Não é uma doença, não é um mal, não é nada, é normal. A pessoa ser trans é normal, a pessoa ser um drogado é normal, a pessoa ter uma comunidade de nudismo dentro da igreja é normal. Então, ser crente hoje está na moda e é por isso que as pessoas estão agregando. Vocês não sabem de nada de evangelho. Eu digo aqui, e digo que se alguém quiser ficar nervoso e bravo, eu não estou nem aí para você, entende? Eu só vou dizer para você, olhando nessa câmera, vocês não sabem nada de evangelho, sabe por quê? Essas pessoas só vêm para o evangelho por causa das facilidades que existem hoje. Porque no evangelho do passado, onde nós éramos considerados arcaico, careta, ultrapassado, nojento, antipático, as pessoas cortavam volta de nós. Eu não vou falar tudo. Naquela época você não ficaria um dia. Por que naquela época vocês não vinham? Ninguém vinha. Não tinha celebridades dentro da igreja do passado. Não tinha. Se aparecia era um que outro, mas não existia celebridade em massa, cantores, artistas, jogadores de futebol, atores globais, não existia naquela época cantores internacionais, não existia nomes do alto escalão do cinema, que é a de Hollywood lá, onde não tinha da parte dos jogadores de futebol, não tinha do meio artístico, não tinha de nenhum meio, vocês entendem? Não tinha essas pessoas. Por que será que não tinha, meus irmãos? Então eles não vinham, meus irmãos, de forma alguma eles vinham, porque não tinha lugar para eles estar, não tinha lugar para eles por causa do respeito que havia na igreja, o respeito que havia nos cultos, meus irmãos. Não era de qualquer forma para alguém ser um cristão naquela época, a pessoa tinha que se pautar a sua vida na palavra, a pessoa tinha, a igreja do passado, ela tinha respeito, e nós éramos tidos como a escória do mundo. As pessoas tinham raiva dos cristãos, tinham nojo dos crentes. Meus queridos e amados irmãos, na cidade onde nós começamos, a pequenina cidade aqui do Rio Grande do Sul, eu me lembro que o pastor, quando nós íamos embora do culto à noite, as pessoas desviavam de lado da rua para não se encontrar conosco.
tinham nojo dos crentes, tinham raiva dos crentes. Você estava nesse lado da calçada, a pessoa ia encontrar com você esse lado, passava para o outro lado da calçada. Existia uma vergonha tão grande quando um cristão saudava o outro com a paz do Senhor na rua, as pessoas se escondiam, fingiam que não conheciam, se era do mesmo bairro, da mesma cidade, do mesmo lugar, e se escondiam para não ver que aqui conheciam aquela pessoa. Então ser cristão era ser a escória do mundo, era ser rejeitado, enjoado, antipático, que não fazia parte da sociedade que eles viviam, não estava imbuído nos mesmos costumes, nas mesmas festas que eles participavam. Então o cristão era tido assim, meio como um ser de outro planeta, como alguém que não era bem visto, bem quisto em meio a eles. Era assim a realidade, porque eu vivi muito disso. Agora, hoje os cristãos é ovacionado, hoje todo mundo é amigo de crente, amigo, conversa fiada, amigo entre aspas, que amigo? Na hora H ninguém é amigo do verdadeiro crente, ninguém vai defender o verdadeiro crente, isso aí é tudo coisas da última hora que nós vivemos, isso é um modismo. Ser cristão hoje está na moda. Não é porque as pessoas estão sendo cristãos porque eles querem se libertar dos seus pecados, ir ao céu com Deus e serem salvos. Eles estão se tornando cristãos por uma opção de vida, por uma opção de amizade, para ter um ponto de entretenimento, de onde eles podem se entreter com alguém numa igreja. Então, para dizer que tem uma atividade, para dizer que tem um programa para fazer, vocês entendem? Não é algo voltado para salvação e libertação da sua alma. Então ser crente hoje é moda, porque as pessoas todas estão se tornando cristãos sem padrões bíblicos, cristãos sem transformação, cristãos sem vida no altar, cristãos sem mudança de vida, cristãos que não se arrependem dos seus pecados, cristãos que não largam seus adultérios, não largam sua vida de fornicação. Então, cristãos que verdadeiramente é moda, não larga as roupas da velha vida, continua com os mesmos vestuários mundanos, os mesmos vestuários externos e internos, porque no traje incorruptível de um espírito transformado também não tem um traje espiritual. Então não se veste nem internamente nem externamente como um cristão verdadeiro. Queridos e amados irmãos, entendo o que eu estou dizendo, isso virou moda. É bonito dizer para alguém que é crente: você é crente? Eu sou. De qual lugar? Sou da igreja tal. Ai, amada, que coisa mais linda, querida. Meu Deus, amada, quanto tempo faz? Ah, me tornei ontem. Ontem me encontrei com a fulana, me encontrei com o fulano. Ai, tu nem sabe o que aconteceu, me falou palavras tão boas, me disse coisas que, né, as irmãs, eu acho engraçado certas coisas, meus irmãos. Ai, mas como é que foi? Não sei o que tem. Olha, tive uma experiência aterradora. Fala a experiência. Não, experiência nenhuma, não mudou de nada, de vida, não aconteceu nada. Então, meus irmãos, a experiência, o que aconteceu contigo? Ah, fui no encontro, fui no evento, fui nisso, fui naquilo, o encontro foi aterrador. Ah, Deus falou, Deus vai falar, não falou nada, não fez nada, não mudou ninguém, ninguém recebeu nada. Você entende? Ninguém muda de vida, é aquela velha vida, mas uma velha vida vestida de uma capa de santidade e cristianismo que não existe. Vocês entendem? Aí é uma igreja onde eles pintam a igreja moderna, eles fazem tipo uma comunidade, nos fins de semana eles fazem uns pichurum, uns encontrão, e aí todo mundo, é o evangelho desses filmes, vocês entendem? É muito bom a gente às vezes ver um documentário verdadeiro cristão, mas o evangelho desses filmes, eu sempre digo para minha esposa, que nesses filmes cristãos, tudo dá certo, todo mundo se converte, todo mundo fica, eles atingem o alvo. Eu nunca vi algo como isso. É que nem nessas igrejas mundanas e pagãs, eu e minha esposa sempre conversamos, tipo a Universal, Mundial, essas, a Plenitude do Trono de Deus, igreja, tudo dá certo. Igreja do R.R. Soares, principalmente nos seus programas de criança, ali tudo dá certo. Quando fala a palavra, dá um impacto, acontece na hora. Tudo que eles falam acontece. No Evangelho, nem tudo que você fala acontece. O Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia, do arrependimento, não é só vitória. Nem tudo que você fala dá certo. Nem todo mundo que você convida para ir no culto vai. Nem todo mundo que você semeia, a semente germina e frutifica. Meus irmãos, isso é um evangelho falso, um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem mudança de vida, você entendeu? Porque hoje ser crente desse tipo que eles são, porque entre eles, você vai conversar com cristãos, esses cristãos liberais, dessas igrejas liberais, vivem um mundo que nós não vivemos.
Não tem lugar no mundo deles para nós, que pensamos assim. Você entende? Assim como também não tem lugar no nosso mundo para o tipo de pessoas que ele vive. Não que nós temos um mundo, um reduto, para que nós fechamos as portas para alguém, mas eles não entram, porque eles não querem fazer parte da salvação e do arrependimento e de uma vida verdadeira com Deus. Então o que acontece? Eles querem ficar naquela igreja mundana, onde a menina entra do jeito que está, fica do jeito que está, o rapaz vem do jeito que está, fica do jeito que está, envolvido com o mundo 100%, mergulhado 100% no mundo, fornicando. Os namorados dessas igrejas hoje, eles namoram pior que as pessoas da vida secular. Não existe mais um namoro cristão com ordem de decência, não existe mais casamentos com ordem de decência nessas igrejas. As igrejas viraram centros e covios de divorciados, separados e amaziados e recasados. Vocês estão entendendo? Onde o adultério prolifera cada dia que passa. Então essas igrejas se tornaram lugares onde há um apoio à fornicação e ao adultério, onde não existe liderança, não existe pastor, não existe orientação, não existe nada. E a pessoa pode vir do jeito que está e ficar do jeito que está. Ela era pintada que nem a bandeira do divino, vem para cá e se pinta mais que a bandeira do divino. Vocês estão entendendo? Eles estavam de um jeito vestido sensualmente, vem para cá, sensualiza mais ainda dentro da igreja, porque aí descobre que em Cristo acharam a liberdade. E se Cristo me deu a liberdade, quem é o homem para querer me barrar, ou me ensinar, ou me doutrinar? Então vocês entendem, meus irmãos? É uma coisa que virou moda. Aí eles estão imbuídos na política, são cristãos com pulseiras lindas, os homens de ouro, nada contra, quer usar, usa o que quiser. Eu não vou dizer que uma pulseira salva ou não salva, mas o cristão verdadeiro não usa pulseira de ouro. Aí fica lá com as pulseiras de ouro, aqueles homens bem barbeados, barba linda, né, o cabelo cabeludos, barbudos, bem ajeitado, cheio do modismo, e tem impacto na sociedade porque falam no amor de Deus, falam na palavra de Deus, e as pessoas são levadas a entender e achar que aquilo ali é o verdadeiro evangelho. Então as pessoas começam a se tornar ricos, famosos, inchados, soberbos e presunçosos, distante do evangelho da simplicidade, mas se acham verdadeiros cristãos. Então no meio da política é assim. Perdão, aí você vai para a área da música, a mesma coisa, cantores que você não sabe quem é cantor mundano, quem não é, os cantores do gospel unido com os cantores da vida secular, é uma confusão. Aí você sai da área da música, você vai para qualquer área de atuação, é um mundo dentro da igreja, todo mundo se tornando cristão, atores se tornando cristãos, políticos se tornando cristãos, âncoras de jornais se tornando cristãos, enfim... atores de Hollywood se tornando cristão, presidentes se dizendo cristão. Aí você vem para o lado da política, temos hoje o presidente e a primeira-dama que é o maior exemplo de cristianismo, de modismo de cristão. Se acham os cristãos que representam, que são exemplo, espelho. Ora, eu vou dizer uma coisa para vocês, como que uma pessoa que não vive uma vida íntegra do casamento vai ser exemplo para alguém, seja a mulher de quem quer que seja o homem de quem quer que seja famoso ou não, pode ser presidente, cantor, jogador de futebol, quem quer que seja, ator hollywoodiano. A pessoa que é exemplo no cristianismo, ele se veste diferente, ele anda diferente, ele fala diferente, ele é marido de uma só mulher, como era a ordenação e era o que era os direitos que era exigido, tinha exigências, deveres e direitos dos obreiros, e eles tinham o dever de se apresentar como marido de uma só esposa para ser outorgado na igreja primitiva. Então não são exemplos, é um modismo. Aí, por exemplo, vocês não têm noção para entender como é que o mundo entra. Aí a gente não podia jogar uma bola, e nunca pôde, e nunca vai poder, porque o cristão não tem que se envolver com futebol. Futebol é facção, é partidarismo, futebol é idolatria, futebol cada time tem seu mascote. Já gravei em vídeos anteriores, já expliquei que os mascotes de futebol tem um número grande deles que são demônios, figuras da macumba e tudo. Futebol é briga, é facção, é contenda. E aí porque tem um presidente que veste a camisa amarela, mas não é o verde e amarelo de uma camisa amarela no sentido pátrio, é a camisa da seleção brasileira, que também é amarela, e a seleção brasileira também é um time de futebol. Então sorrateiramente o mundo vai entrando e as igrejas vão se dobrando para o sistema mundano. E aí entra o ecumenismo, que é um presidente com força, uma primeira-dama, ou um ator, ou um cantor que ganhou Grammys internacional. São pessoas influentes, tais como essas cantoras e esses cantores que impactam o mundo,
como os cantores que já partiram, que estão em ativa hoje, que vai levar essa fé e vai representar esse ecumenismo, onde eles trazem as religiões todas em uma só. Vocês sabem que no tempo do fim, a igreja não pode se misturar com o mundo, e o ecumenismo mistura as igrejas e faz do evangelho uma mistura. Então isso aí, meus irmãos, é um modismo pecaminoso que atua na última hora. Então hoje ser cristão é moda. Vocês estão entendendo? E quem é o que leva esse modismo hoje muito ferrenhamente para as pessoas? Bolsonaro e a primeira-dama. Faz parte do modismo, e eu não estou contra a pessoa dele, entenda que, como político, vocês devem apoiar ele, nós devemos apoiar. Estou falando do modismo, de alguém achar que são representantes deles, vocês estão entendendo? Aí vem também os grandes cantores que eu falei, que são um modismo, que as pessoas apareceu cantando uma música e diz que é um hino, vocês estão entendendo? E aí isso vai levando as pessoas a viver um modismo. Eu também vou ser crente, fulano se converteu, e aí as pessoas dizem que se converteram, mas na verdade não houve conversão alguma. Eles estão dentro das igrejas e continuam com a sua mesma vida, como eu e minha esposa já explicamos aqui. Vocês entendem? A dupla sertaneja continua gravando secular, ganhando dinheiro secular, fazendo show secular, mas quando eles querem, gravam um disco gospel, para atingir o público também ganhar dinheiro. E os cristãos que são o gado desta última era, que estão vivendo esse modismo de cristianismo, eles acham que está certo, não tem problema nenhum, fulano se converteu. Não, de forma alguma. Na igreja do passado, quando um cantor secular se apresentava com uma música gospel ou uma música cristã, ele estava completamente mudado a sua vida, tinha abandonado sua carreira passada. Hoje não. Hoje as pessoas vêm como estão, ficam como estão, fazem o que quiser, não mudam de vida, bagunçam, influenciam e ainda mandam no pastor e mudam todo o sistema doutrinário da igreja, por causa que eles têm posição. E os pastores se dobram, mas se curvam mediante o sistema mundano. Então ser cristão está na moda. Os grandes atores vêm, imagina na minha igreja fulano de tal. Eu disse num vídeo que tem gente que fica orgulhoso, por exemplo, André Valadão, a igreja batista lá dos Estados Unidos, aquela batista da Lagoinha Antiga, da onde eles derivaram, ficam orgulhosos porque o Silvio Santos foi na igreja. Agora o Silvio Santos é cristão. Meus irmãos, não há como no final da vida alguém se dizer cristão. A pessoa pode até se converter no final da sua vida, ou uma conversão que for verdadeira, e aí partir com o Senhor. Mas eu não acredito em conversão de pessoas que representaram o mundo, que destruíram famílias, que infernizaram vidas e mais vidas durante toda a sua vida, uma longa aí de 60, 70, 80 anos, e de repente se nomeia, se diz cristão, porque recebeu oração, porque fez uma visita a uma igreja. De forma alguma. Cristianismo para mim é algo muito autêntico. Cristianismo para mim é cruz, arrependimento. O cristianismo para mim tem que ter sangue, tem que ter cruz, tem que ter renúncia, tem que ter vida no altar, tem que ter mudança de vida, que é o que Paulo fala. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então Paulo está falando, então tudo tem que se fazer novo, não é algumas coisas. Aí a gente entende, meus irmãos, que aceleraram esse processo de modismo. Isso foi acelerado com muita frequência por pessoas tais influências como as que eu já falei, como presidente, como primeira-dama, como cantores, atores, âncoras. Isso foi acelerado, esse modismo, por exemplo, por pessoas que têm seus programas na televisão, que levavam cantores gospel lá e faziam aquele ecumenismo, tais como a Xuxa, levando o padre Marcelo Rossi, levando a Cassiane, a Lauriette, tudo dos mesmos programas, o Magno Malta, levando os batuqueiros, botando tudo junto e fazendo ali um entendimento dessa religião, se a gente sabe que na prática, na realidade, não há entendimento entre as trevas e a luz. As trevas é treva e luz é luz, e elas se chocam. Então isso aí é um evangelho moderno, um evangelho, isso é morno, isso é frio, isso é nojento, isso não é evangelho verdadeiro. E tem pastores e cristãos e cantores que dariam a vida para estar ao lado dessas pessoas. Eu não dou a vida para nada, a minha vida eu daria talvez em torno do evangelho, para gastar meus dias pregando a verdade. Eu não estou nem aí, meu irmão, citar a primeira-dama, citar o presidente, citar a Xuxa, citar o Neymar, citar o Messi, citar o Maradona que já partiu, citar o Pelé, não interessa para mim, rapaz. Para mim são pessoas normais como qualquer outra, eles fedem, cheiram, eles têm que fazer necessidades fisiológicas. Para mim eles não são melhor que eu, nem maior nem menor. Todos nós
teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta dos nossos pecados. Então não tem por que se dobrar para esse tipo de pessoas e permitir que essas pessoas destruam a essência do verdadeiro evangelho e da igreja verdadeira. E é o que essa liderança fez. Ai, meu Deus, se eu pudesse ter uma hora de entrevista com a Xuxa. Ah, se eu pudesse chegar perto do Neymar. Ah, meus irmãos, é uma pessoa boa, tá? Não é convertido, tá lá jogando bola, amém. Ah, e o presidente é uma pessoa boa, um camarada esforçado, trabalhador, tá querendo ver o bem da nação, mas nada mais que isso. Ah, se eu pudesse ver o pastor, por isso que deu idolatria da igreja. Na minha época, quando que dizia, se eu pudesse chegar e tocar no missionário que já partiu, mas que grande coisa, que diferença tem um missionário de mim ou eu dele, ou um pregador que prega o evangelho que é ungido de um de outro, são tudo homens cheios do Espírito quando tem a palavra da verdade. Agora, quando estão decaídos da graça, é melhor nem chegar perto. Mas entende uma coisa que eu quero dizer? Não tem porquê a pessoa estar estarrecido porque chegar perto do outro. Claro, é muito bom, respeito, a gente acaba acarretando, trazendo para cima da gente muito respeito. Nesses dias fiquei constrangido, alguns irmãos ligaram, mandaram WhatsApp, meu irmão, quando que eu vou poder lhe conhecer? Meu irmão, pelo amor de Deus, quando é que eu vou conseguir talvez tomar uma água com o senhor, um café? Eu digo, glória a Deus, meus irmãos, pelo carinho de vocês, eu admiro isso, mas eu não sou não, o irmão não tem noção do pastor e da pessoa que, não, amém, glória a Deus, noção tem de tudo que Deus me fez e me deu e do que eu posso influenciar, mas eu não quero nunca deixar isso vir para o lado do meu coração, entendeu? Claro que eu teria prazer em conhecer cada um dos irmãos, mas eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, ninguém tem que desmaiar porque chegou perto do fulano, ninguém tem que desmaiar porque chegou perto do Mengano, vocês entendem? Então isso virou um modismo que é acelerado por essas pessoas que se tornaram celebridades no mundo, seja na sociedade secular ou dentro da igreja. Mas comprometimento, entendeu? Ser cristão, ostentar uma Bíblia, dizer que faz parte de um grupo de mocidade, de um grupo de mulheres, de um grupo de coral, de cantores, dizer que faz parte da placa A, placa B, placa C, todo mundo quer. Agora, comprometimento, meus irmãos, com a palavra de Deus, nada. É muito fogo de palha, acende, levanta, mas apaga. É um modismo pecaminoso. Ser cristão hoje está na moda, mas vocês não têm noção do que eu estou dizendo. Tem encontros de motoqueiro, tem encontro de cavaleiros, une a igreja, coloca tudo que é tipo de coisa deste mundo anexo à igreja e transforma aquilo que é um programa mundano em uma atividade da igreja, e ali eles ficam como aquilo é para atrair pessoas, e aí esse orgulho daquilo, porque eles vêm eles continuam as mesmas pessoas sem mudança nenhuma, e eu não vou questionar e julgar o que está lá dentro do coração, talvez a vontade até seja boa, mas as atitudes não condiz com o cristão verdadeiro. Não faz parte de um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, quando ele se converte, ele abandona o cigarro, a maconha, o charuto, o cachimbo, ele abandona os cabelos compridos quando é homem, a mulher abandona os cabelos curtos quando é mulher, a mulher abandona todo tipo de vaidade pessoal, continua com seus cuidados, sua higiene, seus perfumes, tudo, mas vaidade pessoal abandona. A mulher, quando ela se torna uma cristã, seja nova, criança, adolescente, mulher, anciã, ela muda o seu jeito de se vestir, porque ela passou a ser uma serva de Deus, e uma serva de Deus não se veste de acordo com o mundo. O homem é a mesma coisa, ele deixa de ser um pavão enfeitado, ele muda o seu tipo de vida. O homem, quando ele é mundano, ele usa sapato verde, vermelho, amarelo, mas quando ele se torna um cristão verdadeiro, ele começa a usar uns sapatos mais discretos, porque ele entende que o homem não é um pavão, ele usa roupas bonitas, não estou aqui discutindo cor, claro que as cores berrantes fica meio chato no homem, mas eu não vou dizer qual é que ele não possa usar uma camisa vermelha, se quiser usar, é um problema dele, mas eu estou dizendo que o homem, ele se transforma em uma outra pessoa, ele passa um caráter de homem, cristão verdadeiro. Os jovens a mesma coisa, se vestem bonitos na moda, mas diferenciado do mundo. Os jovens cristãos não andam tatuados. Imagina o que vai ser da geração agora com essas tatuagens. A tatuagem virou um inferno, virou um modismo. As pessoas estão tatuando o olho, o nariz, o pescoço, os lábios, piercing estão enfiando em tudo que é lugar. Eu não vou falar aqui porque a vontade que me dá de falar aqui é grande, hein? Mas eu estou num ambiente que eu estou um ambiente espiritual e meus lábios são limpos, mas coloco piercing até nos órgãos genitais. Você entende? Eu sou obrigado a falar. Coloco piercing no nariz, na boca, nos dentes, na orelha, rodeio a orelha de piercing, parece uns monges
daquelas religiões hinduísta e budista, vocês estão entendendo? Se tornam seres, não estou aqui para criticar ninguém, mas seres feios e se acham bonitos, destruindo o seu próprio corpo. Quem destruiu o templo do Espírito? Ah, meus irmãos, vocês estão entendendo? Vocês não destruam o templo do Espírito, porque o corpo é o templo do Espírito. Você não tem direito de furar, de pintar, de fazer qualquer coisa com o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Como que a gente vai receber numa igreja ordeira agora, esses cristãos, dizia minha esposa ainda semana passada, conversando com ela me dizia, como receber esses cristãos que estão vindo dessas igrejas, onde os pastores disseram que pode tatuar, pode fazer o que quiser, pois aquele pastor ali de Minas, o Anderson, não anda tatuado no olho, vocês entendem? E se acham que estão sendo, mas tatuagem não quer dizer nada, não. Tatuagem não salva, vocês estão entendendo? Eu vou tatuar Jesus no meu rosto, o outro vai tatuar Aparecida no peito, o outro faz o que quiser, isso é tudo modismo, vocês estão entendendo? A igreja é verdadeira. Quando que cristão verdadeiro andou tatuado, meu irmão? Você não sabe que até alguns anos atrás, tatuagem, eu vou dizer, sem medo de prisão, de nada, tatuagem era coisa de maconheiro, de drogado, de gente que vivia com a boca cheia de maconha e o nariz cheio de coca, com as veias da cabeça e o cérebro cheio de cocaína, de pessoa que não pensava, que não tinha cabeça. Tatuagem é coisa de maconheiro, entendeu? De fumador de crack, de cheirador de cocaína. Tatuagem é coisa de bandido que anda com uma pistola 765 na cintura. Vocês estão entendendo? Tatuagem era coisa de mulher prostituta na época, tatuava as nádegas, a sua bunda, você entendendo? Tatuava seus órgãos genitais, as peças íntimas, ali vocês entendendo? As suas partes íntimas do corpo. Isso era coisa de pessoa que não tinha valor na sociedade. Hoje você vem me dizer para mim que um cristão pode andar tatuado? Tatuagem entrando na Assembleia de Deus é amor, tudo que é igreja, que outrora tinha respeito. Vocês façam meu favor, vê se eu estou na esquina. Não interessa se Silas Malafaia diz que tatuagem não tem pecado, ele pode ter ido no sepultamento da rainha da Inglaterra junto com o Bolsonaro, mas ele não é dono do mundo e nem dono da verdade. Não importa se o Cláudio Duarte, aquele mundano e profano, diz que tatuagem não é pecado. Não me importa se o Silas, se o Cláudio Duarte, não me importa se o Davi Miranda Neto diga que não é pecado tatuagem. Eu não quero saber, liderança da Assembleia, quem quer que seja. Eu estou te dizendo para ti que um cristão verdadeiro não anda pintado e marcado e bordado que nem a bandeira do divino. Vocês estão entendendo? Acho que vocês nem conhecem a bandeira do divino. Vocês estão entendendo? Então entenda uma coisa, marcas no corpo do cristão não haverá. Isso é bíblico. Você vai ficar retalhando o seu corpo e mudando o que há, você está alterando o projeto de Deus. Vocês estão entendendo? E aí, sem falar que era coisa de pessoas que não tinham respeito na sociedade. Você entende? Hoje virou normal entre crentes. A mocinha lá com tatuagemzinha perto do tornozelo para botar a sandália e ficar chique, né? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, o que você está fazendo? Que Deus que tu serve? Será que você precisa tanto dessa vaidade? Para mostrar para alguém que você é linda ou coisa, ou mostrar que é diferente, pelo amor de Deus. Outras tatuam na orelha, tatuam no pescoço, tatua as coxas, tatua as nádegas, porque eu falei, os órgãos genitais, coloca um monte de piercing no corpo e acha que está certo. Faça meu favor, eu vou dizer para você que piercing sempre foi coisa de cantor roqueiro, drogado, cheirador de cocaína, de lésbicas e homossexuais. É os que mais usavam na época, ou pessoas de comportamento pervertido que se revoltavam contra os seus familiares em casa e a doutrina que recebia. Não quero saber, não vem me dizer que eu estou ofendendo homossexual. Os que são bons ou de boa índole, homossexuais, os que são de boa índole, lésbica, tem os de boa índole. Ainda dentro desse grupo tem os de boa índole. Mas não me interessa os de boa índole, os de má índole, de qualquer área da sociedade. Não são coisas de alguém que tem uma mente ajustada. Eu ando do jeito que eu quero, eu faço o que quiser. Claro, vocês fazem o que quiser, por isso que vocês estão que nem uma árvore de Natal. O ser humano acha que está bonito assim. Cabelo com 200 cores, é azul, é verde, é amarelo, faz o que quiser. Pinta as costas, coloca uma melancia no pescoço, pendura, sai aí, faz o que quiser. Se é fiasquento mesmo, você vai ouvir a mensagem de um pregador. E acha que entende de moda, que entende de cabelo. Meus irmãos, o ser humano vive uma vida ridícula e acha que está agradando. E agradando não está a ninguém. Pelo menos as pessoas que têm a mentalidade organizada, você não está agradando nada. Esse é o modismo desse evangelho moderno. Você chega nessas igrejas, está assim. Né? Chega nessas igrejas, está assim. A mulher com 5, 7, 8 cores no cabelo,
É rosa, pink, é vermelho, é verde, é prata. Meus irmãos, não sou nada contra uma mulher, já vou dizer, alguém pode ficar bravo com isso, quiser uma mulher que tem o cabelo liso, se ela quiser manter o alisamento do cabelo e fazer um tratamento, não tem nada contra a mulher que é crespa, se quiser manter os seus crespos, embelezar mais seus crespos, não tem nada a ver com isso. Eu tenho contra pessoas que mudam aquilo que ele é. Ela é lisa, quer ser crespa, ela é ser crespa, quer ser lisa, ou entendeu? Ou então quer meter uma tatuagem grandona na cara, nas costas, no peito, e aí usa uma roupa curtinha, porque alguém que faz uma tatuagem em lugares escondido, vai fazer para no momento que tira a roupa alguém perceber, mas tem gente que quer mostrar a tatuagem, tanto escondida como exposta. Para mim tatuagem é tatuagem, mas aí tem que usar uma roupa curta para poder mostrar. Então esse é o mundo que nós vivemos. Mas por que o senhor está falando tanto de tatuagem? Porque essa praga entrou dentro da igreja e eu ultimamente não consegui falar. Falei num vídeo há muito tempo, está gravado, o canal tem mais ou menos 700 vídeos gravados desde a existência dele, então tem vídeo sobre todas as temáticas. Mas a tatuagem nunca foi e nunca será coisa não é de cristão, de pessoa decente. Mesmo na sociedade secular, no passado, as empresas não selecionavam o currículo de alguém que tivesse assim. E eu pergunto, na igreja ordeira, quem que vai poder ser obreiro? Se eles vêm para a igreja e essas tatuagens estão feitas em lugares expostos, não vai conseguir ser obreiro de uma igreja ordeira, porque um obreiro não pode andar tatuado. Vocês entendem? Ah, mas irmão, o que tem a ver se era passado? Não era passado, estão se tatuando dentro do evangelho que eles vivem. Vocês entendem? Não tem nada a ver com vida passada. E se é vida passada, ele vai ter que mandar tirar para ser um obreiro, ou se for no lugar escondido, ele cobre com a camisa. Mas se for no lugar exposto, o obreiro não pode andar tatuado. De uma igreja ordeira, não. Sinto muito. Por isso que uma igreja ordeira, na última hora, não vai ter muitos membros, porque ela não pode colocar pessoa amaziada ou recasado em comunhão, e também não pode colocar obreiros aí todo tatuado pregando a palavra de Deus por aí. Então isso está virando isso virou uma moda que nem barba. Eu falava com a minha esposa, que a gente ficou nervoso aqui comigo, os judaizantes, os barbudos, quer ficar brabo e pegar ar, pega, faça o que tu quiser. É que hoje quer andar cabeludo, barbudo, fazer o que quiser. Não é que barba salva ou não salva, o problema é que barba é uma moda, é modismo. Você notou que a barba entra e sai? De décadas em décadas, passa lá um monte de anos, volta, todo mundo barbudo. Aí sai a barba, entra o costeletão. Aí sai o costeletão, vem a costeletinha. Aí sai a costeletinha, vem o bigode do imperador Dom Pedro I. Entra e sai. O bigode aquele está voltando à moda de novo atualmente. Então vocês percebem que tudo é um modismo. E o cristão não vive de modismo. O cristão ele é autêntico. Porque o cristão, por que o cristão não vive de modismo? E o cristão nem entra e nem sai da moda. Porque o cristão verdadeiro sempre está na moda. Você já viu uma pessoa que se veste camisa social, calça social, terno, calça jeans decente, um tênis, um sapato, um dia sair da moda? Nunca vai sair da moda, porque isso nunca sai da moda. Então o que sai da moda, o que entra na moda, é essas buscas desesperadoras por moda. Então o cristão ele é diferente. Então isso aí que está acontecendo hoje no evangelho é o modismo. Todo mundo quer ser cristão porque é um modismo. Porque se tivesse que pagar preço ou se tiver que se converter, eles não vêm para o cristianismo. Eles não vêm. Se eles tiverem que abandonar a bebida alcoólica, abandonar os jogos, as jogatinas, abandonar o adultério, a fornicação, se eles tiverem que abandonar os vestuários escandalosos, tiver que abandonar os adereços que não são, que são escandalosos, eles não vão vir. Se tiver que mudar de vida e renunciar ao pecado, mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de viver, eles não querem. Mas como eles podem fazer o que querem, e os líderes deles são mais mundanos do que eles, então eles todos querem estar dentro de uma igreja. Eu sei, porque alguns dizem assim, não, é que é bom estar dentro de uma igreja, porque pelo menos a gente está revestido por uma camada espiritual. É só isso. Eles não estão ali para ser sal, para mudar de vida. Vocês entendem, meus irmãos? Então eles não têm intimidade com Deus. Você entende? Eles não têm comprometimento. Eles são cristãos, porque o cristianismo está na moda, é um modismo, mas não querem intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? Está bem pertinho. Como é que você fica íntimo de Deus? Como é que alguém consegue intimidade com Deus, meu irmão? Oração, consagração, vida no altar, vivendo sã doutrina. Quanto mais você se liberta do mundo, mais próximo de Deus você fica. E se eles não querem intimidade com Deus? Eles querem ser os cristãos da moda, da hora. Os cristãos aí vivendo tudo que eu falei, dessa forma que eu estou falando. Vocês me entendem? Outra coisa, eles não têm santificação. Santificação nada, intimidade com Deus nada, comprometimento com Deus nada. São cristãos, você dá onde? Ah, sou cristão, sou da comunidade tal.
É porque hoje em dia, meus irmãos, vocês tenham cuidado, é judaizante, mas o que estão judaizando a igreja é incrível. Essas igrejas estão tudo judaizadas. E se quando não é judaizada, eles trazem a doutrina judaica lá verdadeiro Israel para cá e judaizam mesmo. Aí ficam lá atrás dos Yom Kippur e fazendo todo tipo e cometendo todo tipo de doutrina judaica. Nada contra, só que é o seguinte, em Cristo não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cítara. Em Cristo todo mundo tem que ser nova criatura. Não adianta dizer naquele dia que você era judeu, fazia parte da congregação judaica ou é parecida. Se você não aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, você vai ir para o inferno com doutrina judaica, você vai para o inferno aonde quer que você esteja. Porque quem liga o homem a Deus é Cristo. Só há salvação em Cristo e mais ninguém. Então não adianta vir com essas conversas de judaizar a igreja e ficar aí seguindo doutrina mosaica, doutrina judaica, que isso é do passado. Em Cristo somos nova criatura e só nele seremos salvos, porque não há um outro nome, nem no céu, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, a não ser o nome de Jesus, que o homem possa ser salvo. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, não há oração, nada de consagração, nada de jejum, mas são crentes, e tem uns que até jejum e oram, mas não seguem a sã doutrina, nada de mudança de vida, vocês estão entendendo? Porque o ponto crucial aqui, nas igrejas atuais, nem é tanto oração e jejum, tem igrejas mundanas que oram e jejuam direto, passam fomes, eu digo aqui para minha mulher em casa, passam fome, porque a pessoa para orar e jejuar, ele tem que viver debaixo da orientação doutrinária para as suas orações ser aceitas. Porque se a pessoa não está em dia com Deus, doutrinariamente falando, que tipo de intimidade ele vai ter com Deus através da oração e que aceitação vai ter a sua oração se ele não consertou a sua vida primeiro? Pois a Bíblia diz que se ele não consertar com o irmão um erro, a sua oração é impedida, imagina um crente mundano, libertino. Então, meus irmãos, envolvimento com a sã doutrina, nada. São igrejas liberais, são crentes mundanos, é um modismo, ser crente está na moda. É o que a gente fica escutando por aí afora. É só o que se dizem. Vocês entendem, meus irmãos? Mas arrependimento, nada. E aí uns fazem parte desse modismo, porque suas igrejas é um ponto de entretenimento. Vocês estão entendendo? Aonde eles vão para ver uma peça teatral, isso eles veem em qualquer lugar, mas que lindo ver uma peça teatral. Tem igreja que é tão mundana, que quando eles fazem uma peça teatral no fim de ano, é o ápice do poder de Deus para eles. Meu Deus, foi lindo demais. Foi ou não foi? Foi chorizada? Foi. Que coisa linda aquela peça teatral. Eles não sabem o que é poder de Deus, o que é Pentecoste através de uma pregação. E quando vê um pregador pregando no Pentecoste, ficam com medo. Ué, camarada, o que esse camarada tem? Por que ele está assim com os olhos meio que arregalados? O que está acontecendo com esse homem aí? Ele não entende o poder de Deus. Vive na superfície, não vão no âmago da questão, não conhecem o poder de Deus. Então vão lá para assistir uma peça teatral, para ver um grupo coreográfico dançando, fazendo uma coreografia. E normalmente tem que ser coreografia com mulheres lindas. As moças mais lindas da igreja, que já estão com o corpo de mulheres. Me perdoe aqui, eu tenho que falar. Porque se eu não falar, ninguém vai entender. Já vão lá selecionar. Por que das coreografias nunca é irmãzinha feinha, mais deixadinha de lado, as meninas? Sempre aquelas meninas, aqueles mulherões. Aquilo ali, meu irmão, não pode fazer dentro de uma igreja. Aquilo ali é sensualidade, aquelas roupinhas de seda, de renda, e aquelas meninas lindas, grandes, abastadas de corpo, levantando as mãos e baixando. É você do mal, pensa o que você quiser. Eu não sou do mal, eu sou homem. Você entendeu? Eu estou no corpo da carne, a igreja está no corpo da carne. A igreja tem que ter ordem, decência. Vocês entendem? Se a pessoa não pode andar por aí num quarto de motel fechado, olhando mulheres na rua, bonitas, exuberantes, por que ele vai olhar dentro da igreja as moças virgens, lindas, de corpo grande, dos próprios irmãos dentro da igreja, dançando coreografia e se embalando? Vão tomar vergonha nas suas caras. Vocês estão entendendo? Será que precisa falar assim para entender? Entende? Aí fica aqueles grupos coreográficos, mostrando as peças íntimas, quando baixa, porque aquilo baixa, levanta, alguma coisa. Quem é que não entende do que é uma dança coreográfica? Só tolo. Vocês entendem? Então, aí vão porque é bonito aquilo dá prazer na carne. Muitos homens saem dali completamente com as suas mentalidades transtornadas, porque eu sei vencer isso, porque Deus me deu graça. Não é que eu sou o cara
É que eu já entendi que carne a gente não pode alimentar. Você dá carne para um urso, para um leão, ele fica um gigante. Você tira a carne do urso, do leão, ele morre, fica fraco. Então você entende? Todos nós estamos no instinto de um leão, de um urso, seja homem ou mulheres. Se der carne para nós vamos ficar ferozes, você entende? E vorazes. Mas se não nos der carne, nós não vamos estar alimentados. Então é isso que vocês precisam. Estão dando carne para as carnes, alimentando a carne daqueles que estão lá dentro. Aqueles maridos saem de lá, às vezes, chateados até com a própria esposa, porque viu no corpo das meninas lá, umas meninas, coisas mais lindas, mostrando o corpo para eles. Então é uma coisa tão suja, tão nojenta, que não pode existir dentro de uma igreja. A igreja não é cabaré, meu irmão. Eu já disse aqui para vocês antes, e não tem papo na língua, a igreja não é danceteria de centro, a igreja não é palanque de baile ou de festa mundana, vocês estão entendendo? A igreja é um lugar santo, a igreja não é um cabaré, uma boate, uma maloca, uma pista de dança, um salão de baile, não é uma rua de carnaval, vocês estão entendendo? A igreja é santa, não quero saber de mimimi, bambambam, a igreja é santa e acabou. Você entende? Igreja não é lugar de brincadeira, de confusão, de lorota, de comprar carro, vender carro, de vender, de comprar. Essa igreja virou um modismo, por isso que todo mundo quer estar lá, vai lá para se encontrar com alguém, termina o culto, vai comer nos fundos da igreja, todo dia comida, todo dia encontro, todo dia. Então, o evangelho não tem nada, por isso que isso não muda, por isso que estão todo mundo caindo. E a tendência é cair mais. Você entende? Você não tem ideia da noção das reclamações que eu ouço e das pessoas pedindo socorro através de áudio, pessoas da Assembleia Deus e Amor se queixando da forma que está a igreja deles. Se eu pudesse colocar para vocês o número de áudios de pessoas que não têm mais prazer em ir no culto, eles não querem mais ir no culto, e eles estão preocupados que a família deles possa se desviar ou coisas dessa natureza. Então, meus irmãos, é coisa muito triste que está acontecendo, vocês não têm noção. Você entende? Então eles vão lá, por que essa igreja da atualidade, eu digo que hoje ser crente está na moda. Então, se fosse para ser crente, para enfrentar o catolicismo no passado, que nem nós éramos zombados lá em casa 40 anos atrás. Meus irmãos eram chamados de aleluia na rua, de glória a Deus, nós éramos perseguidos, zombados, nós não tínhamos o apreço e o respeito de muitas pessoas, não. Nós éramos tidos como ignorantes, como bobos da sociedade, como os bobos da corte. Vocês estão entendendo? Não é assim como vocês pensam que é hoje. Vocês não sabem nada de evangelho, vocês estão chegando agora. Então ser crente hoje, isso virou moda. Você pode ser cristão e viver uma vida do jeito que você quiser. Por isso que todo mundo quer ser crente. Chega do jeito que ele quer, vive do jeito que ele quer, ninguém não toca em mim, ninguém mexe comigo. Então tá bom, porque se mexer comigo eu já estou fora. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, é entretenimento. Um evangelho de encenações, onde a pessoa, para ser liberto, tem que fumar maconha, para ser liberto do cigarro, tem que fumar cigarro, para ser liberto do mal, tem que usar aquele mal. É um evangelho de encenações, não é um evangelho de libertação real e verdadeira pela palavra. Você entende? Um evangelho de exibicionismo, as pessoas se exibindo, se mostrando, se achando, cheio de ódio, cheio de orgulho, cheio de soberba, você está entendendo? Cheio de sensualidade, uma juventude namoradeira, baguncenta, uma juventude que repassa as moças da igreja, uma juventude que os rapazes têm prazer em passar a mão em todas as gurias da igreja, as meninas têm prazer em namorar todos os rapazes da igreja, as meninas vão para o culto já para olhar rapazes, já sai de casa com a intenção de olhar rapazes, não sabe esperar em Deus nada, não sabe viver para Deus nada, os rapazes já saem de casa sabendo qual é a guria que eles vão torear no culto, você está entendendo? Aí o pastor está lascado lá, a veia do pescoço, saltando, pregando o evangelho verdadeiro, e os moços e as moças não estão com nada, nem aí. Numa igreja verdadeira tem que ter alguém para ver isso. Vocês estão entendendo? As irmãs, pastor prega, as mulheres se tornam mais contendeiras. Os irmãos, o pastor prega, se tornam mais adultos e mais sensuais. Não há conversão, porque é um evangelho de modismo, onde não há ordem nem decência. E para encerrar, eu digo para vocês que é um evangelho de fogo de palha. Esse evangelho moderno, desse modismo, me dá nojo. Porque ele acende, dá aquele fogaréu que você vai lá em cima. Você tem a impressão de que aquilo é um fogo, verdade, quando aquilo apaga, some. Não tem essência. A pessoa hoje está na igreja, amanhã não está. A pessoa hoje professa a Cristo, daqui a 5 dias você pergunta, onde é que está? Ah, saiu.
foi evangelho, foi crente só no domingo. Assim, não há conversões reais e verdadeiras, não há transformações de vida. E eu fico por aqui, meus irmãos, para que vocês já possam ter entendido que nós vivemos um modismo. Se fosse para pagar o preço, para ralar, para enfrentar o mundo, para enfrentar os demônios num combate, na batalha espiritual, para se doar a sã doutrina, eles não iriam estar conosco. Não, eles não iriam. Se você separar as coisas, dizer que catolicismo que o catolicismo não é o evangelho verdadeiro, já dá briga aí. Já acabou aí os bolsonaristas, aí os amigos do catolicismo, que querem unir o catolicismo com o evangelho, já acaba. Se você narrar as práticas da Igreja Católica, a idolatria dela e os desvios dela, e que eles são um cristianismo falso, e separar e falar desses cristãos da atualidade da Igreja Evangélica que não estão com compromisso com Deus, já acaba, já ninguém mais quer saber, já deu problema. Então isso aí é um modismo, por isso que eles estão tudo junto e misturado, não é o ditado, estamos junto e misturado. Nunca gostei desse ditado, porque para mim quem está junto e misturado não tem essência, não é autêntico, não tem identidade alguma, você entende? Então eu não estou junto nem misturado, porque Deus não é de mistura, Deus gosta das coisas genuínas, tá certo, meus irmãos? Fica em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Só nele, viu? Só nele, mais ninguém.